nosso devocional em Provérbios. Nós temos refletido pouco a pouco, seguindo aqui a dinâmica do próprio livro. Esse é o nosso devocional de número 39. Nós estamos no capítulo 4. No capítulo 4 ele contém três sermões, 3 palestras. Então ainda nessa parte que nós estamos, que vai até o capítulo 9, nós estamos nessa dinâmica em que o pai, ele dá sermões ao filho, né? Nós vemos ali a figura do sábio dando sermões aos jovens, dando sermões àqueles que carecem de sabedoria, que são todos nós. E no capítulo 4 nós temos 3 desses sermões. Então, do versículo 1 ao 9, nós temos o 5º sermão, nós finalizamos domingo passado. Hoje nós veremos o 6º sermão, que vai do versículo 10 até o versículo 19, e o 7º sermão vai do versículo 20 até o final, o versículo 27. Hoje nós vamos refletir especialmente do versículo 10 ao versículo 13. Esse 6º sermão ele pode ser dividido nessas duas partes, o versículo 10 ao 13 e do versículo 14 ao 19. No versículo 10 a 13 nós vemos uma exortação com um tom um pouco pesaroso do pai. Nós vemos ali muita emoção envolvida. Esse ouve, ó filho meu, é uma marca de iniciação de alguma palestra, de algum discurso, de algum sermão, de alguma exortação. Então é uma exortação muito presente aqui, quando o pai clama para que o filho o escute e ele dá motivos para isso. Então, o tema do nosso sermão hoje é muito propício com aquilo que o pai vai fazer. A audição que leva vida ao coração. A audição que leva vida ao coração. A audição é o ato de ouvir. Qual é a audição que leva vida ao coração? E aí é muito importante porque, de alguma forma, o sábio aqui, ele faz aquilo que nós já vimos algumas vezes em outras passagens. Ele vai mostrar que ouvir não é simplesmente fazer ou permitir que sons entrem pelos ouvidos. Não é simplesmente mostrar que você está prestando atenção. Não é simplesmente não piscar os olhos, não é simplesmente dedicar a fixação dos olhos exclusiva àquele que fala, àquele que exorta, àquele que orienta. Né? Qual é a audição que leva vida ao coração? E qual é a audição que não faz isso? Que não leva vida ao coração? E é muito importante porque aqui as palavras do Pai são palavras de vida. Escutá-las, ouvi-las, e nós vamos ver o que isso significa, representa ter vida. Isso ecoa, por exemplo, o 5º mandamento do Senhor e aquilo que Paulo fala, reverbera no capítulo 6 aos Efésios, para que os nossos dias se prolonguem, para que nós consigamos nos desvencilhar das amarras mortais desse mundo, para que nós vejamos armadilhas, buracos, feras diante de nós. Como nós vamos fazer isso? Como nós conseguiremos fazer isso? Isso não vem do nada. Isso não vem por acidente. Isso não vem por acaso. E essa é a convicção do pai. Lembra que o pai está falando aqui aquilo que ele ouviu do filho. Então, porque ele ouviu do pai dele. Então, por ele ter ouvido do pai dele e experimentado isso, e então desfrutado dessa segurança, não somente por ouvir, não somente por entender, mas por própria experiência, ele entende que realmente essas palavras concedem a ele vida aqui. Essas palavras, obviamente, são palavras de sabedoria. Não são desejos próprios, não são vontade própria, mas é a encarnação da palavra de Deus, é a verbalização da palavra de Deus. A palavra de Deus ecoa, a palavra de Deus é vista através do ensino dos pais aqui. Então, qual é a audição que leva vida ao coração? Os versículos 1 a 13, eles nos ensinam isso. Os versos 10 a 13, eles formam uma moldura, um quadro.
No meio deles, ele nos ensina alguma coisa. Mas nesses versículos, eles formam um quadro, uma moldura, que enfatiza o significado de ouvir. E no meio, ele mostra o resultado disso. Olha, é isso que significa ouvir. E ouvindo dessa forma, então vem esse resultado, que são os versículos, segunda parte do versículo 10, segunda parte do versículo 13, mas também nós vemos no versículo 11, versículo 12, a forma como isso acontece. Então, no versículo 10, nós vemos a palavra aí aceitar. Aceitar aqui é justamente um paralelo de ouvir. Quando ele diz assim, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Vamos ler tudo. E se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Então, aceitar aqui significa literalmente agarrar. O pai quer mostrar para o filho, de inúmeros aspectos, como essas palavras são preciosas. Não são palavras vazias, não são palavras vãs. Nós não vemos aqui um desabafo. O pai está querendo, de alguma forma, desabafar, descarregar no filho alguma irritação, irritabilidade. Ele está mostrando qual o valor disso, qual o significado disso. Então, o pai realmente se preocupa aqui com a vida do filho. Não a vida física somente, mas tem implicações, porque se multiplicarão os seus dias. Tem um significado experiencial, físico mesmo, aqui nessa presente era. Palavra no versículo 13, reter e guardar, também carrega esse mesmo significado. Reter aqui, no versículo 13, significa agarrar com força, agarrar com firmeza, agarrar com vigor. Ele só vai fazer isso se as paixões do seu coração estiverem inclinadas para isso. Porque com muita facilidade os jovens não escutam as palavras dos pais e escutam as palavras dos seus amiguinhos, dos seus colegas, por causa da paixão do coração que é inclinada a isso. É por isso que eles agarram com tanto vigor, por isso que eles agarram com tanta vida, com tanta vivacidade, com tanta convicção, porque as paixões do coração estão inclinadas para isso. Eles só vão agarrar com vigor as palavras do Pai se essas palavras forem então o alvo da sua paixão, o alvo do seu fogo, do ânimo do coração. A próxima palavra, no mesmo versículo 13 aqui, guardar significa proteger. Nós repetimos isso no outro devocional. Se nós a exaltarmos, ela nos exaltará. Exaltar aqui significa proteger, reter no coração. E proteger por quê? Porque outras palavras intentarão tomar o seu lugar. Não é isso que acontece? Nós ensinamos algo aos filhos, nós ensinamos algo ao nosso irmão, e outra pessoa ensina outra coisa completamente diferente, querendo colocar-se de lado as palavras que nós ensinamos para assumir o lugar dela no nosso coração. É assim que acontece. Acontece com filmes, acontece com desenhos, acontece com pessoas da internet, acontece com professores de escola, acontece com os nossos próprios parentes, onde nós vemos eles falando do contraditório daquilo que nós já ensinamos. E aí nós temos que corrigir mais uma vez. E é aí que vem aquele momento em que nós dizemos assim, mas o que foi que eu falei? O que foi que eu disse para você? O que foi que a sua mãe ensinou para você? Foi isso. E por que você deu ouvido a esse outro? Porque você julgou que as palavras daquela outra pessoa são mais importantes do que a minha, tem mais valor do que a minha. Qual foi o critério que você usou? Por que você considerou que ele é mais importante? Porque ele tem mais autoridade no seu coração, na sua vida, nos seus ouvidos do que eu, do que a sua mãe? Por que aconteceu isso? Isso acontece no âmbito da igreja, irmãos. Somos nós que pastoreamos uns aos outros.
Se outra pessoa de outra igreja falar outra coisa que não coincide com o que você tem ouvido aqui, que você ouviu do seu irmão, que ouviu dos seus líderes, quem tem mais autoridade? Quem deve ter mais acesso ao coração? É quem me conhece. Não é o fulano de tal que diz uma coisa que agrada o seu coração, porque de alguma forma coincide para fazer a sua vontade. Enquanto aqueles que ele conhece sabem que você não pode lidar com isso. É a mesma coisa. Nós vemos aqui a mesma aplicação. Então lembra, qual é a atribuição de autoridade que nós damos às pessoas e às palavras das pessoas? Porque o nível disso vai dar acesso ao nosso coração. Então, qual é a audição que leva vida ao coração? É a audição que agarra a sabedoria, que apreende as palavras ensinadas, que toma-as por preciosa, que toma-as por vida e então a protege. Não permite que outro ensino, que outra orientação tome o lugar delas, porque já existe a convicção de que nelas há proteção, há segurança, há vida aqui. O resultado disso nós vemos justamente logo após, né, na segunda parte do versículo 10 e do versículo 13, quando ele diz: guarda, ouve, aceita, e os nossos anos de vida serão muitos. E o aspecto que ele traz aqui, os livros sapienciais, são livros pragmáticos. Então são livros assim, vivas assim, e então a probabilidade de isso acontecer será absurda. Então, quando ele diz que os nossos dias de vida se multiplicarão, ele está falando realmente de que quando nós ouvimos os nossos pais, nós estamos protegidos, nós estamos seguros. Por exemplo, isso aqui reverbera, todo esse trecho aqui, ele reverbera o Salmo 1. Quais as consequências de nos assentar, nos deter e andar com os escarnecedores? Nós pereceremos. Nós passaremos. Não somente espiritualmente, porque isso é um fato, mas nós experimentaremos as consequências disso constantemente na nossa vida. O contrário também é verdadeiro, que é aquele que se deleita na lei do Senhor, que se detém nos caminhos do Senhor, eles serão como árvores frutíferas. Eles serão frutíferos, abundantes. Então, esse texto aqui reverbera isso, ecoa o Salmo de número 1. O versículo 11 e 12 mostra como isso vai acontecer, como essas palavras elas ganharão vida em nós, ou nos farão experimentar vida. E é interessante porque o pai, ou o sábio aqui, ele está mostrando o filho de forma muito reluzente, como se ele criasse um imaginário, como se criasse uma imagem diante deles, para que o filho pudesse discernir que aquela segurança que ele experimenta, aquela sabedoria que ele tem para lidar com as adversidades da vida, não veio por acaso. Não é dele que é isso que acontece com uma facilidade absurda. Irmãos, nós não somos inovadores. Os nossos pensamentos, as nossas reflexões, vêm de tudo que nós ouvimos, de tudo que nós fomos alimentados. Por mais que nós consigamos sistematizar de uma forma e dizer em palavras diferentes, isso não veio de nós. Foi porque nós lemos um livro, foi porque nós lemos a Bíblia, foi porque nós fomos expostos a uma pregação, foi porque nós assistimos a alguma coisa, e então aquilo ali sai de nós. Então, não é nesse mundo o acaso que não existe, mas sem a intencionalidade ou sem a ativação dessa instrução, só vem desgraça, miséria, morte, dor. É isso que vem. É isso que nós experimentamos. Então, o grande ponto é esse. É que quando você guarda essas palavras no seu coração, você verá armadilhas que outrora você não via.
Mas é interessante a expressão que ele usa aqui, é de que não haverá entulho diante dos seus caminhos. Essa é o destaque dele aqui. No versículo 11 ele fala isso, quando ele diz assim, ó, no caminho da sabedoria te ensinei. Essas palavras aqui do versículo 11, ela tem um tom de pesar, irmãos. Nós percebemos aqui que o pai, ele fala com um sentimento muito envolvido. Olha, eu te instruí, eu te ensinei. De alguma forma, aquilo que nós falamos aqui algumas vezes, pode ser ecoado aqui também. Nós fazemos tudo aquilo que é a nossa responsabilidade. Como cristão, nós temos essa responsabilidade uns com os outros. Nós somos responsáveis pela integridade do outro. Integridade espiritual, integridade física e a integridade moral diante da sociedade. Isso significa nós referendarmos, ratificarmos o seu testemunho. Quando pessoas, por exemplo, vêm falar mal daqueles que a igreja reconhece como crentes, como cristãos, como representantes do Senhor Jesus Cristo, nós temos a obrigação de resguardar a sua integridade moral, o seu caráter ali. Nós temos a responsabilidade de conduzir os nossos irmãos, como o texto que foi lido, usando os dons que nós temos, para que eles se pareçam cada vez mais com Cristo à medida que nós somos instrumentos de edificação dele. Nós os edificamos, porque essa é a nossa responsabilidade, não é voluntário, não é opcional. Nós recebemos dons não para nós vimos isso sobre a nutrição da igreja no sermão que foi realizado aqui no Dia do Senhor. Nós não recebemos os dons para nós. Os dons só glorificam a Deus quando edificam o outro. Quando o dom não edifica o outro, ele edifica o nosso ego, não glorifica a Deus, nos mostra condenação. Então, de alguma forma, nós temos essa responsabilidade com os irmãos. Mas não somente isso. O pai aqui, o sábio, mostra ao filho que ele fez aquilo que competia a ele. E é isso que acontece quando nós tentamos com o irmão e ele continua obstinadamente não ouvindo, não retendo, não guardando. Olha, eu te instruí, tu sabes, eu te ensinei. Por mais que não queiras ouvir, as nossas palavras latejam no teu ouvido. E tu sabes disso. O versículo 11 e o versículo 12 mostra como essa vida que será multiplicada e essa vida será experimentada acontece. E aqui é interessante porque o pai está mostrando ao filho, olha como isso é legal, como ele perceberá que as palavras do pai se tornarão vida para ele. Por que você sabe que aí tem perigo? Por que você conseguiu se desvencilhar dessa dificuldade? Por que você sabe que aí tem uma armadilha? Não é porque você é mais inteligente do que os demais. Por que outros não sabem? Por que outros não o veem? Vamos seguir aqui. O versículo 11, ele é interessante porque ele mostra como as palavras do pai, do sábio, soam pesarosas, mas também como privilégio. O tom das palavras do pai é um tom de pesar, mas também tem um tom de privilégio. Por quê? Porque muitos não foram ensinados, irmãos. Muitos não foram instruídos. Muitos filhos não têm pais piedosos. Muitos pais edificam os filhos para a academia, para o mercado de trabalho, para os santuários idólatras desse mundo. Quais são os santuários idólatras desse mundo? Tudo, concurso público, casa glamurosa, carro de ostentação, super salários, títulos acadêmicos. Um mercado de trabalho é o grande santuário desse mundo. As ostentações, as vaidades dessa vida, as concupiscências dos nossos olhos.
Muitos pais criam filhos assim, mas você não. Eu te ensinei. Eu te instruí. É um privilégio. É um privilégio que o pai mostra para o filho que ele tem. É o privilégio que vocês têm aqui regularmente. É um privilégio. E esse privilégio mostra como essas palavras elas se transformarão em vida. Olha o versículo 11, que diz assim: no caminho da sabedoria te ensinei e pelas veredas da retidão te fiz andar. O versículo 12. O versículo 12 é que enfatiza de forma mais contundente, né? Ele diz assim: em andando por elas, por essas veredas, por essas estradas, né? Em andando por essas veredas, por essas ruas, por essas estradas, ele mostrará como essas palavras de sabedoria se tornarão em vida, quando ele diz: não se embaraçarão, não encontrarás dificuldade. O que ele está dizendo? Na vida não encontrarás entulhos. Por quê, irmãos? Porque a sabedoria nos fará discernir prioridades, valores, e então tomaremos decisões. Quando nós temos prioridades muito acertadas no nosso coração, não é tão difícil encontrar a solução. Pode ser difícil, e acontece que é, muitas vezes, da execução daquilo. Porque muitas vezes nós teremos que renunciar a alguma coisa que nós não queremos de fato. Mas nós teremos que fazer isso. Mas nós saberemos, quando tiver a nossa mente encharcada de sabedoria, o que nós temos que fazer. É só consultar as prioridades do coração. E quando isso acontecer, as palavras dos sábios ecoarão na nossa mente. Tu sabes que é isso que tem que fazer. Então faz. Então é interessante, como a sabedoria é mostrada na nossa vida. Não haverá entulhos que não possam ser removidos. Não haverá barreiras que não possam ser transpostas. Não haverá. Embaraçarão significa aqui, literalmente, dificuldades. Não haverá dificuldades no sentido de que nos paralisará. Não sei o que fazer. Eu não sei para onde ir. Eu não sei o que pensar. Não haverão essas dificuldades, essas barreiras. Por quê? Porque as palavras de sabedoria removerão elas. Como? Nos conduzindo à solução, diante das prioridades do nosso coração. É isso. É por isso que as nossas prioridades são outras dos escarnecedores, dos touros, daqueles que não têm compromisso com a sabedoria. Ele continua, ele diz assim, né? Se correres, não tropeçarás. Olha como a sabedoria abre os nossos olhos. Olha como a sabedoria faz com que nós enxerguemos o caminho seguro no mundo mau e de trevas. Olha isso! Mas o ponto do Pai é o seguinte: sabe por que você saberá isso? Porque eu te ensinei. Não é porque você é inteligente. Não é porque a sabedoria é inata em você. Você foi privilegiado de receber a instrução que muitos não recebem. Por que você não pode fazer isso na escola e as outras crianças podem? Você sabe, meu filho? Porque você tem um privilégio, então não é renúncia. Não é perda. É o privilégio de enxergar o que outros não enxergam. Porque na maioria das vezes a gente só vê como perda. A jovenzinha começa a crescer, começa a volumar o corpo e não sabe por que ela não pode ostentar os teus dotes físicos como as outras ostentam. Não sabe por quê. Não sabe por que ela é tão diferente, porque ela não pode participar de festas, porque ele não pode participar de festas que outros participam. Eu só perco, pai, eu só perco, mãe, eu só sou o diferente, eu sou o antiquado. Não é isso não, filho. Não é isso não. Porque você foi privilegiado. É porque você foi privilegiada. Porque nós não te criamos para esse mundo. Esse é o marketing do mundo, dizendo que você pode, que você consegue. Esses são os publicitários desse mundo carnal e perverso. Você não é criado por eles. Você não é tutoriado por eles.
Você é criado pela eternidade, então não é perda. Não é. É privilégio, é salvação, é proteção, é isso. É justamente isso. Você está olhando com olhos errados. Porque o Senhor colocou você como nosso filho, você como nossa filha, para você ter a graça e o privilégio de ser instruído como outros não são. Por que você não é filha do fulano de tal da sua escola? Por que você não é filho do fulano de tal da sua faculdade? Por quê? Porque a graça de Deus lhe colocou no nosso seio familiar para você ser cuidado e instruída por nós com essas características: privilégio, deleite, graça. É justamente isso que acontece. O pai está mostrando um privilégio aqui aos filhos. Isso acontece conosco, irmãos. Quando recebemos constantemente confrontações da parte de instrumentos de graça, orientações, aconselhamentos, exortações. Isso acontece conosco quando nós temos o privilégio do dia do Senhor, quando muitos outros e muitas igrejas não entendem. Por que não entendem? Isso acontece conosco quando nós vemos o privilégio do culto familiar, o culto doméstico. Por que muitos não entendem? Ou você acha que todos estão sendo expostos a esse mesmo teor de ensino que agora você é exposto? Privilégio, graça, irmãos, graça. Sabedoria, ela remove entulhos. E quando você perceber isso na sua vida, você vai entender que ali as palavras do Pai estão te conduzindo, estão te guiando. As palavras do Pai estão instruindo você, porque ele aprendeu do Pai dele como se desvencilhar desses obstáculos da vida. Então, que graça maravilhosa se nós fizermos essa linha aqui de bênção. Nós instruímos aos nossos filhos e os nossos filhos instruem aos seus filhos. E talvez a grande dificuldade disso, e sem sombra de dúvidas eu acho que é isso mesmo, é que isso exigirá de nós a nossa vida, irmãos. Nós dedicaremos a nossa vida para ver os frutos que nós plantamos. Nós só veremos de fato os frutos do nosso sacrifício quando os nossos filhos formarem uma família piedosa. E talvez nós não estejamos dispostos a isso, porque nós somos muito imediatistas. Nós queremos agora. Nós veremos pequenas florezinhas que delas nascem o fruto, né? Quando a fruta vai nascer tem a florzinha. Nós vemos isso. É óbvio que nós vemos isso. Mas o fruto mesmo, ele só virá com adubo do nosso próprio vigor, irmãos. As nossas lágrimas regarão. O nosso vigor adubará. Você vai dormir cansado todos os dias. A sua paciência vai ser drenada todos os dias. As rugas aparecerão no seu rosto constantemente. Os cabelos brancos surgirão com mais vitalidade do que em outros. Adubo. Você está adubando. Porque é assim que acontece. Um dos melhores adubos que tem são frutas que apodrecem e caem no próprio solo da árvore. E é isso. Para que outros vivam, nós temos que morrer mesmo. É assim com os nossos filhos. Para que eles vivam, nós morremos. E ele vê o exemplo de fazer isso com os seus filhos. É isso que acontece na vida da igreja também. Nós julgamos os outros superiores a nós mesmos, então nós morremos para ele. Nós renunciamos para ele. Nós
nos privamos por amor a Ele. Qual é a audição que leva vida ao coração? É a audição que agarra as palavras do sábio e a protege no coração. E essa é materializada, desentulhando os nossos caminhos, mostrando os obstáculos. Que o Senhor nos conceda graça para isso, irmãos. Que nós possamos ser esses instrumentos para os nossos filhos, que nós possamos ser esse instrumento uns para os outros. Senhor nosso Deus, Pai de graça e misericórdia, Senhor de infinita bondade, o que nós seríamos sem a Tua palavra, Deus? Meu Deus, nós somos tão privilegiados, meu Pai. Nós recebemos tanta Tua instrução. Nós erramos tanto, Deus, tanto, não por ignorância, e talvez essa seja a nossa maior dor, não por ignorância, mas por negligência, por omissão, por letargia, displicência, por passividade, meu Deus. Oh, meu Pai, ajuda-nos, ó Deus, que o nosso lar seja um templo do Senhor, que a nossa casa seja um local de adoração, meu Deus. Que os nossos cônjuges sejam instruídos, lavados, cuidados pelo nardo mais puro, ó Deus, pelo bálsamo mais puro, meu Pai. Que os nossos filhos entendam o privilégio de terem pais crentes, pais que amam o Senhor. Não são perdas, ó Deus, não são renúncias. Não é porque eles são diferentes, mas porque estão sendo criados para outro mundo, para outra realidade, para outra eternidade. Ajuda-nos, ó Pai, por favor. Nós precisamos do Senhor, do Teu Santo Espírito, para o vigor, para a constância, porque tantas vezes nós consideramos a desistência. Não deixe o cansaço nos abater, não deixe o rigor da batalha nos enfraquecer. Coloca vida e vitalidade, ó Deus, nos nossos punhos, nas nossas pernas, em nome de Jesus. Amém.